Transporte público em Moçambique versus transporte público no Brasil. Como é o transporte público em Moçambique? Qual é o nome que nós damos aos transportes públicos em Moçambique? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, me chamo Domingos, sou de Moçambique, África, atualmente moro no Brasil. Essa é a parte 2 do vídeo que eu publiquei aqui essa semana mesmo sobre transporte público em Moçambique versus transporte público no Brasil. Sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Assim é o transporte público em Moçambique. Nós chamamos de chapa 100 ou simplesmente chapa. Esse é o nome desse transporte público que vocês acabaram de ver na imagem. É muito semelhante à Kombi aqui no Brasil. Pelo menos na cidade onde eu estou, que é a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil, o pessoal chama de Kombi. Então, chapa 100 é muito semelhante à Kombi. O valor de uma passagem chega a custar 20 meticais, que equivale a R$1,70. Então, esse é o valor de uma passagem do transporte público em Moçambique. 20 meticais, que equivale a R$1,70. Existem outras modalidades, por exemplo, o TPB na minha cidade, que é a cidade da Beira, a segunda capital de Moçambique, tem TPB, que é o transporte público da Beira. Por exemplo, se vamos em Maputo, que é a capital de Moçambique, chama-se TPM, transporte público de Maputo. Porém, o número é muito reduzido, não consegue abastecer, não consegue, por exemplo, dar conta da população em Moçambique. Já a chapa 100, que é a IASI, que vocês acabaram de ver aqui na imagem, a quantidade de chapa 100, a quantidade de IASIs é muito maior. São esses carros que dão conta nas cidades, nos estados, para transportar os passageiros, para transportar as pessoas de um lugar para o outro. IASI, a quantidade é muito grande, é muito maior. A outra modalidade de transporte em Moçambique chama-se My Love. My Love significa meu amor, né? Uma tradução em inglês, né? Meu amor. É My Love por quê? Porque é um carro aberto. As pessoas sobem assim, sem mínimas condições, né? Viajam de uma forma com muita insegurança, um abraçando o outro sem querer, porque o carro vai fazendo movimentos, porque as condições das estradas não são muito boas, são estradas esburacadas, né? Com muito buraco, sem condições mínimas, e as pessoas o carro vai se movendo, e as pessoas vão se abraçando umas às outras. Por isso o nome é My Love. Essa é outra modalidade de transporte em Moçambique. Agora eu vou falar algo muito interessante aqui, muito interessante mesmo. As condições de transporte público em Moçambique não são boas. Em Moçambique a temperatura chega, dependendo do estado, chega a atingir 50 graus, 40 graus, e é muito quente, no verão, isso no verão, claro, é muito quente, e os carros, esses transportes públicos, não são climatizados, está percebendo? E é uma agonia, é um calor sem fim, as condições não são boas, as estradas, infelizmente, também não são boas, e a população, o povo, o passageiro, é obrigado a, digamos, se submeter a essas condições caóticas dos transportes públicos em Moçambique. Eu vou dar um exemplo mesmo aqui. Quando eu trabalhava em Moçambique como assistente jurídico, eu sou formado em Direito. Quando eu trabalhava como assistente jurídico em Moçambique, certo dia eu peguei o chapa 100 do meu bairro para a cidade, né? Para o centro, nesse caso da cidade. Eu praticamente sujei a roupa toda, era aquela agonia,
correndo de um lugar para outro, um apertando o outro. Então era uma agonia sem fim. Infelizmente acabei sujando minha roupa. Quando cheguei no trabalho, cheguei sujo, porque foi uma agonia, foi aperto daqui, aperto de lá, as pessoas pisando na lama, depois pegando. Então muita coisa ali acabava, as condições não são muito boas, e os passageiros acabam se submetendo a essas condições péssimas, né? Esse é o transporte público em Moçambique. Agora, fazendo uma comparação do transporte público aqui no Brasil, é algo muito interessante. Aqui no Brasil existem muitas modalidades, né? Ou seja, aqui no Brasil chamam de ônibus, né? Como eu disse, em Moçambique é chapa 100. Os ônibus, por exemplo, que circulam nas cidades, são atualmente, né, são ônibus com condições muito boas, ônibus climatizados, as condições dos ônibus são boas condições. Você tem ônibus, você tem metrô, você tem trem, você tem, digamos, BRT. Agora, por exemplo, em Salvador, começou a circular, por exemplo, a VLT. Então, são várias opções, são várias alternativas. Os transportes públicos oferecem condições muito boas, climatizadas, e, por exemplo, a prefeitura ou o governo, nesse caso, por exemplo, as pessoas adquirem um cartão, esse cartão recarregam, podem fazer, o povo aqui no Brasil, por exemplo, em Salvador, no Brasil em geral, fazem integração, ou seja, a pessoa pode circular dentro de 1 hora ou 2 horas, pagando apenas uma passagem, né? Então, criaram essas condições aqui no Brasil, que são condições muito boas, para proporcionar aos cidadãos, para proporcionar aos passageiros. Diferente em Moçambique, a pessoa não tem o povo não tem essas condições, por exemplo, de fazer integração. Paga uma passagem, tem que pagar a outra, tem que pagar outra, tem que pagar outra, e acaba gastando muito dinheiro mesmo com passagem, né? Então, eu gosto de fazer essa comparação. Algumas pessoas dizem, mas não tem como fazer comparações com Moçambique e Brasil. Eu faço comparação, mas no sentido de nós buscamos Brasil como exemplo, como modelo, como inspiração para nós um dia chegarmos, por exemplo, onde o Brasil chegou, né? Brasil é modelo, Brasil é inspiração para Moçambique, para Angola, para Cabo Verde, para muitos países, por exemplo, na África. Então, se o Brasil conseguiu alcançar essas condições, se o Brasil conseguiu chegar onde chegou, nós podemos também, né? Nós também, Moçambique pode, Angola pode, é só trabalhar muito, é só, digamos, os políticos, os governantes trabalharem muito e trabalharem para o povo. Porque, infelizmente, hoje, os políticos em África, seja Moçambique, Angola, Cabo Verde, não trabalham para o povo, trabalham para si mesmo. Há muita corrupção, há muito desvio de fundos, há muita coisa que acontece, muita coisa errada que acontece. Talvez algumas pessoas podem dizer, mas também no Brasil existe corrupção, ou é diferente. Pelo menos há um investimento muito grande que se faz aqui no Brasil, né? Os políticos, os governantes olham para o povo, investem mesmo muito sério para poder proporcionar uma vida boa para o povo brasileiro. Diferente já em Moçambique, Angola, Cabo Verde, África no geral, né? Os políticos, os governantes só pensam neles, só pensam na família, e o povo fica à mercê, né? Enfrentando condições duras, enfrentando condições difíceis. As estradas não são boas, as estradas são estradas esburacadas, estradas com muito buraco. As pessoas viajam, por exemplo, de um lugar para outro. Quando chegam, por exemplo, no destino final, chega todo cansado, todo acabado, porque, primeiro, o transporte público não oferece condições mínimas, não oferece boas condições. Segundo, também as estradas não são boas, são estradas esburacadas. Então, o passageiro, o povo moçambicano, o africano em si, enfrenta dificuldades muito grandes mesmo. Assim é o transporte público em Moçambique. Eu vou finalizar por aqui, para esse vídeo não ficar muito grande, mas assim o transporte público em Moçambique, como vocês acabaram de ver aqui na imagem, que nós chamamos de chapa 100 ou simplesmente chapa. Tem outra modalidade que é My Love, e tem outra também que é TPB ou TPM, de acordo com o lugar ou a cidade.
então não são climatizados, não oferecem boas condições, as cadeiras não são muito boas, as condições dos ônibus não são boas condições. Assim é o transporte público em Moçambique, que é muito diferente do transporte público aqui no Brasil, que oferece condições muito boas para os passageiros, para o povo brasileiro. Transporte público, seja VLT, seja ônibus, seja metrô, muito bem estruturado, muito bem climatizado. As estradas oferecem condições boas, ótimas condições para o transporte circular, para o povo brasileiro, para os passageiros circular à vontade, sem nenhum estresse, né? Essa é a diferença de transporte público em Moçambique versus transporte público no Brasil, né? Mas eu creio que um dia nós iremos chegar nesse patamar, eu creio que um dia nós iremos melhorar muito, né? Esse é o vídeo, chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos, familiares, colegas. Eu ficarei muito grato. Deus abençoe e até o próximo vídeo.